Meus amados irmãos e irmãs, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos para que Deus continue nos dando vitória e graça nesses dias de pandemia. Sabemos que há muitas palavras, muitas preocupações, mas entendemos que nós estamos debaixo da potente mão de Deus e acreditamos que o Senhor vai nos guardar de todo mal durante esta pandemia. Nossa oração é que os irmãos estejam todos protegidos debaixo da boa mão do Senhor. Continuamos pedindo a todos que permaneçam em casa, participando dos trabalhos, realizando os vossos cultos, e só saiam em extrema necessidade. Vamos procurar obedecer primeiramente a Deus, depois às autoridades que foram constituídas por Deus, e assim fazendo nós estaremos contribuindo para que, na verdade, esta pandemia não se prolifere. Então eu quero, neste momento, convidar a todos vocês para fazermos uma oração, levar os nossos pensamentos aos céus e orar ao Senhor, pedindo sobre nós a sua proteção e que Ele nos oriente e nos guie na condução deste culto para a glória do Senhor. Esperamos que todos estejam conectados, que possam estar atentos à palavra de Deus que nesta noite ministraremos para a glória do Senhor. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, louvamos, Pai, o teu nome, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua presença neste dia, ó Deus, na realização e na condução deste culto. Que tu, ó Deus, tome a primazia, que pelo teu Espírito Santo tu possa dirigir este culto, que pela tua palavra, Deus, tu possa alcançar os nossos corações, ó Deus, e nos abençoando. O Senhor abençoa, ó Deus, a todos quantos estão conectados. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. E fazemos a Ti, Deus, porque cremos que Tu és o Deus eterno, que Tu estás, meu Pai, nos ouvindo e vai responder às nossas petições. Portanto, atende, ó Deus, a nossa oração em nome e por amor do Teu Filho. Visita, meu Pai, aos hospitais, aos leitos, aqueles que estão enfermos, com a Tua boa mão. Tu possa tocá-los e curá-los para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos agora convidar a irmã Larissa, que vai estar louvando a Deus juntamente com a igreja. Paz do Senhor a todos os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui juntos com vocês. Estou substituindo a Laiana hoje e nós vamos iniciar os hinos a partir do hino da harpa cristã de número 243. Nós abrimos esse culto em Teu nome, Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, e dá por isso, nós daremos em Tua face, ao Cordeiro ressuscitado, com doçura e luz enlaces, para o brilho que nos foi dado. Nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, te suplicamos, nova vida para Tua igreja, ao não pares, só desejamos que pureza em nossa igreja. abençoa
Ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso canto e da vida moribundo. Abençoa aos soberanios, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. O próximo hino é o hino de número 144. Vamos cantar todos juntos. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos de fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sente o poder do Senhor, e aí entoando louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos de fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor, santidade convém a igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos de fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus, anular a tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, maior alegria não temos de fruir seu imenso amor. E o nosso último hino da harpa que nós vamos entoar vai ser o hino de número 568, que tem por título Sossegai.
desce de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nós temos, se precisas submergir, as ondas atendem ao teu mandar, sossegar. Sejam encapelados mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai. Convosco sou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem te fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Sejam encapelados mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que ondas não fluem do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a promessa, em paz entre o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não pode afundar. Fica comigo, ó meu mestre, tudo até vai ser. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas não tendem ao meu mandar, sossegar. Sejam encapelados mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, leva, Senhor, rei do céu e mar. Por todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero convidá-los a uma leitura na palavra de Deus. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, e eu quero ler até o versículo de número 10. Aleluia. Gostaria que os irmãos tomassem nas suas mãos as vossas Bíblias e abrissem-nas comigo no capítulo 2 de Tito, carta de Paulo a Tito. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios,
graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta aos servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Queridos irmãos, amigos do Face que estão nos ouvindo, é com muita alegria que nós chegamos até vocês nesta noite através das redes sociais para trazermos uma palavra da parte de Deus. Nesses dias de pandemia, em que muitos se falam sobre o novo coronavírus, eu quero falar nesta noite sobre esse tema que eu julgo ser importante. Paulo exorta a Timóteo e a igreja que estava sobre os seus cuidados pastorais. E que esta palavra ela é atual, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é nova a cada manhã. Portanto, quero que ouçam-nos com atenção nesta noite o que quero falar da parte de Deus para a nossa alimentação espiritual, para o nosso crescimento na presença de Deus. Paulo exorta Tito a exortar os crentes a que vivam uma vida espiritual verdadeira, pois só assim Deus é reconhecido e glorificado. Aleluia. No primeiro versículo, meus amados irmãos, Paulo exorta Tito a falar como convém a sã doutrina. Pois bem, se Paulo fala de sã doutrina, é óbvio que existem outras doutrinas que não são verdadeiras. E nós, recorrendo à Bíblia, encontramos muitas doutrinas. Mas nesta noite eu quero falar, nessa introdução, a respeito de 3 doutrinas. A doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina de homem. Doutrina significa ensino. A doutrina verdadeira, ou a doutrina de Deus, ensina a respeito de Deus, a respeito da sua pessoa. Deus não é um ser qualquer. Deus é uma pessoa. Deus, ele é soberano. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é eterno. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, falar da doutrina de Deus é falar da verdade sobre a sua pessoa. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 32, e no versículo 2, o escritor escreve: goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho,
como chuvisco sobre a relva, como gota sobre a terra. A palavra de Deus, amados irmãos, ela é a verdade. A palavra de Deus é que nos mantém firmes diante do pecado, que nos faz vencer o pecado, é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 9, versículo 11, melhor dizendo, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Portanto, a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser inculcada em nosso coração. Provérbio, capítulo 22, versículo de número 6, diz a palavra do Senhor, que devemos inculcar, ensinar a criança no caminho que deve andar. Aleluia. Para que até quando ele ficar grande ou envelhecer, ele não se desvie da palavra de Deus. Ainda também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 1, versículo 7, está escrito: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, na qual eu vos dei para possuirdes. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. E meus irmãos, para nós ela é tudo. Aleluia, porque ela nos faz estar na presença de Deus. É a palavra de Deus quem nos enche de gozo, quem nos enche de alegria, quem nos enche de contentamento e que nos faz, na verdade, aleluia, a estar vivendo uma vida de santidade, uma vida realmente plena na presença de Deus. Portanto, você, meu irmão, precisa viver uma vida plena, uma vida verdadeira, para que o mundo possa olhar para você e possa contemplar Deus em você e assim glorificar o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A segunda doutrina que quero vos abordar fala da doutrina de demônios. Doutrina de demônios, de espíritos demoníacos. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito: mas o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Portanto, irmão, doutrina de demônio é quando alguém, por influência de espíritos demoníacos, distorcem a mensagem bíblica, a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 7, versículo 11 e versículo 12, quando Moisés estava lá no Egito para tirar o povo de Israel, e quando Moisés com Arão fizeram alguns sinais, diz que alguns magos também o fizeram. Ali estavam homens possuídos por espíritos de demônio, tentando impedir o crescimento, podendo impedir que o faraó e que o povo desse crédito à palavra de Deus. E no Novo Testamento nós vemos Paulo se referindo a dois homens que não está lá no Êxodo, mas segundo a história, esses homens eram mágicos daquele grupo, eram feiticeiros que faziam também simulações de milagre para atrapalhar realmente a saída do povo de Deus do Egito. Entre eles estava Janes e Jambre, fazia parte do grupo de feiticeiro que no Egito realmente também tentava fazer com que a palavra de Deus fosse desacreditada. Portanto, no dia de hoje, nós estamos vendo muitos homens, muitas pessoas tentando distorcer a palavra de Deus, às vezes pregando um evangelho facilitado, um evangelho que pode tudo, mas eu quero dizer, irmãos, que o evangelho genuíno, aleluia, ainda precisa ser anunciado. O evangelho que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque não me envergonho do evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A terceira doutrina fala da doutrina de homens. Mateus capítulo
15, versículo 9, está escrito: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo exorta a pregar a sã doutrina, a verdade, a palavra de Deus, sem bajulação ou coisa desse gênero, mas ensinar a verdadeira doutrina como a única verdade, pois é a verdade que liberta e encaminha o ser humano para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. João, escrevendo no capítulo 8 e no versículo 36, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Ainda em João 14, versículo 6, está escrito na palavra de Deus, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, meus irmãos, que nós possamos viver a palavra de Deus, a verdadeira doutrina, aleluia, que nos leva a estar na presença gloriosa do Senhor Jesus. Vemos ainda no texto lido, no versículo 2, diz o apóstolo: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, aleluia, no amor e na paciência. O significado nítido desse texto, amados, é que os homens e mulheres idosas devam ser o exemplo para toda a congregação. Quero falar aqui sobre algumas palavras desse texto. A palavra sóbrio. A palavra sóbrio significa aquele que não está bêbado, sem nenhum distúrbio físico ou mental, por uso de álcool ou de outra droga, mas que se apresenta a Deus como um sacrifício vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, aleluia, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós possamos, nesses dias em que estamos vivendo esta pandemia, viver de maneira sóbria, serena, tranquila, na presença do Deus Todo-Poderoso, para que o mundo olhe e veja em nós a manifestação da sua glória. Aleluia. A segunda palavra que quero falar é a palavra grave. A palavra grave significa de aspecto sério, refletido, que tem peso. Louvado seja o nome do Senhor. É alguém que fala e aonde ele fala a verdade. E o que ele diz tem realmente poder. O que ele diz tem confiança. O que ele diz as pessoas acreditam, porque ele é um homem sério, porque ele é um homem realmente de Deus e vive a palavra de Deus. Aleluia. A outra palavra, prudentes. Que quer dizer prudente? Que tem prudência, que não procura o perigo, aleluia, que seja cauteloso, que seja sensato, que seja ajuizado, que não se mete em questões alheias. Aleluia, que nós possamos, irmãos, com prudência, nos conduzir nesses dias em que estamos vivendo esta pandemia, para não entrarmos em choque com as pessoas, mas que possamos falar com prudência, falar a palavra de Deus, não nos metendo em questões alheias, como diz a Bíblia, porque Provérbios capítulo 26 e versículo 17 diz que quem se mete em questões alheias é como quem pega um cão pelas orelhas, e quem pega um cão pelas orelhas está sujeito a ser mordido por ele. Portanto, tenha prudência, seja calmo, realmente seja tranquilo, e Deus vai lhe dar vitória. Louvado seja Deus. Também diz a palavra, são na fé, certeza e convicção. São palavras que exprimem uma grande característica da fé. Aleluia. Ela não convive no mesmo ambiente da dúvida e da hesitação. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que quem duvida é como a onda do mar, vai de um lado para outro. E nós, irmãos, que na verdade vivemos por fé e que fomos alcançados por meio da fé, não podemos realmente vivermos em dúvida,
cocheando em dois pensamentos. Pelo contrário, temos que viver uma vida de confiança em Deus, uma vida de fé genuína, pois a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Louvado seja o Senhor. Ainda nesse mesmo capítulo e no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, aleluia, que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, louvado seja Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nestes dias de pandemia, viva confiando em Deus, tenha fé no Senhor, eu creio, eu acredito, aleluia, que nós vamos passar esta chuva, nós vamos passar este tempo, nós vamos passar esta dificuldade, mas realmente venceremos, aleluia, pelo poder do nome do Senhor, porque nós cremos no Senhor. A nossa fé não está embasada no homem, a nossa fé não está posta, aleluia, em coisas palpáveis, coisa material, mas a nossa fé está colocada em Deus, louvado seja o nome do Senhor. A outra palavra é amor. Amor é aquele que se doa, é aquele que dá-se, aleluia, pelos outros. É como disse Jesus no capítulo 3, e no versículo 16, segundo escreveu João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Isto é amor, amor de Deus, amor grande, amor maravilhoso, é dar, aleluia, é doar, aleluia, o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Aleluia. E Paulo escrevendo aos Filipenses do capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 7, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, aleluia, não usurpou igualar-se a Deus o Pai, antes ele se esvaziou de toda a sua glória, ele se aniquilou a si mesmo, fazendo-se servo, e na condição de servo ele se fez homem, e achado na condição de homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Veja, amados irmãos, que exemplo de amor nos dá Jesus, aleluia, de deixar a sua glória, de deixar o seu trono, de se humanizar, de se fazer homem, e como homem sofrer, padecer, aceitar ser levado à cruz e finalmente aceitar a própria morte. Como gosta de dizer o presbítero Reiniero Filho, Deus matou Jesus, aleluia, para que nós, o homem, pudéssemos ter vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E a última palavra que quero, nesta tarde, pensar com os irmãos, é a palavra paciência. Aleluia. É uma característica de manter-se o controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Ser paciente consiste basicamente na tolerância a erros ou a fatos indesejáveis. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldade de toda ordem, a qualquer hora ou a qualquer lugar, e se manter tranquilo. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Aleluia. Falar de paciência, de exemplo de paciência, eu quero aqui citar o nome de um irmão que eu admiro muito pela sua maneira calma, tranquila, pela sua maneira paciente. O irmão Estevão de Souza, que mora ali no Disseu. Eu conheci há muito tempo aquele homem. Acompanho desde os anos 80. Ele tem uma oficina, eu sempre estou lá, às vezes vou apenas para bater papo, mas já vi quantas situações difíceis aquele homem tem passado com os seus clientes, e ele consegue manter a sua calma, ele é paciente, ele é sereno, ele leva as coisas realmente com muita calma, com muita paciência, de forma que finalmente as pessoas reconhecem e se desculpam com ele, pedem perdão, e o nome de Deus é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3, amados irmãos, diz a palavra de Deus: as mulheres semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras,
não dada a muito vinho, mas mestras do bem. Quero dizer, meus amados irmãos, irmãs, vinho aqui, nesse texto, não se refere apenas ao vinho embriagante, ou seja, bebida forte. Quer dizer também que não sejam tagarelas, faladoras, mexeriqueiras, como alguém que bebe além da conta e sai falando pelos cotovelos, mas que sejam sensatas, moderadas, prudentes, equilibradas e que demonstrem pureza no seu viver diário para servir de exemplo para a congregação. Infelizmente, nos dias em que vivemos, temos tido o dissabor de muitas vezes ouvir de irmãos também de idade, que às vezes falam demais, fala o que não convém, aleluia, como quem está embriagado, como alguém que bebeu, sai falando coisas que realmente não há necessidade e que não edifica e que não traz proveito. Portanto, que possamos ficar com esta palavra, que as irmãs procurem realmente viver com prudência, para louvar a Deus, para exaltar a Deus e para servir de exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque diz a Bíblia que as mulheres mais velhas devem viver de maneira a ensinar, a servir de exemplo para as mais novas, amarem os seus maridos e filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer às irmãs que Deus tem um propósito específico para a mulher em relação à família e à maternidade. Primeiro, o desejo de Deus e propósito de Deus para com a esposa mãe é que a sua atenção e dedicação se focalizem na família. Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz a palavra de Deus: não é bom que o homem esteja só. Aleluia. Por isso Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora, para ser alguém que esteja ao lado do marido, para ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o propósito de Deus, irmão, para você, irmã, é que você cuide do seu lar, do seu marido e dos seus filhos. Eles precisam ser o centro dos seus interesses, aleluia, como esposa e mãe. Esta é a maneira que Deus lhe determinou para honrar a sua palavra. Aleluia. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz a palavra: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 22:6 diz: ensina ou educa a criança no caminho em que deve andar. Aleluia. E até quando envelhecer, não se afastará da verdade. Oh, minha irmã, você, esposa, mãe, se coloque no lugar em que Deus lhe propôs, em que Deus lhe confiou, de ser uma auxiliadora, de ser mãe, uma esposa, que esteja ao lado do seu marido, para auxiliar, aleluia, na criação dos seus filhos e também na administração do lar. Provérbios, capítulo 31, versículos 25 a 28, diz a palavra, aleluia: a força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a tua boca com sabedoria, e a lei da beneficência esteja na tua língua. Está atenta ao mandamento, ou andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levante-se seus filhos e chamem na bem-aventurada, e o seu marido também a louve. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é, amados, realmente a forma, é o objetivo de Deus para a esposa mãe. Segundo, a segunda tarefa que Deus deu para a esposa, para a mulher, aleluia, é que ela deva cuidar dos seus filhos que Deus lhe confiou.
A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus aos pais. Então você, mãe, esposa, cuide dos seus filhos, leve-os cada dia à presença de Deus. Tito capítulo 2, versículo 4, a parte A diz: amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14 diz: quero, pois, que as que são moças casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário a maldizer. E ainda, Salmo de número 127, versículo 3, diz a palavra de Deus: eis que os filhos, aleluia, são herança do Senhor, e o fruto do ventre o galardão. Por isso os pais têm que ter todo cuidado com eles. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. E em terceiro lugar, o propósito de Deus, irmã, esposa, mãe, é ser uma auxiliadora fiel e companheira ao marido. Como eu disse, citei Gênesis capítulo 2, 18, diz: o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para estar com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda nos versículos 4 e 5 de Tito 2 diz assim: para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ó, minhas queridas irmãs, Deus quer realmente que vocês, como esposa e mãe, procurem ser, na verdade, uma auxiliadora do seu marido. Esteja de acordo com ele, viva de acordo com ele na administração da casa, para criar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher deve ajudar o pai na formação do caráter dos seus filhos, formar neles um caráter santo e adestrá-los nas coisas práticas da vida. Como diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, está escrito: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falará sentando na tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Louvado seja o nome do Senhor. Que a todo momento você, mãe, você, esposa, possa estar guardando a sua casa, cuidando para que a sua casa seja um local de bênção, seja um local onde Deus se faça presente. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9 está escrito: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares no teu pescoço. Portanto, é necessário que a mãe seja, na verdade, esta auxiliadora, esta pessoa que precisa estar, aleluia, em casa, cuidando da casa, ajudando ao esposo, na manutenção, na administração e também na criação dos filhos, para que eles sejam uma bênção, para que essa herança que Deus a confiou realmente possa levar para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda, ser hospitaleira é dever da esposa-mãe, tendo testemunho de boas obras. Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Hospitaleira quer dizer qualidade de ser acolhedora. Aleluia. Ser gentil e recepcionar alguém com atenção quando chega na sua casa. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. As mães, meus amados e minhas queridas, que desejam cumprir o plano de Deus para a sua vida e para a sua família, mas que devido às necessidades econômicas, são obrigadas a ter um emprego em que trabalhem longe dos filhos pequenos, devem confiar as suas circunstâncias nas mãos do Senhor, enquanto oram a Deus por condições de ocupar o seu lugar e cumprir as funções e a posição que Deus lhe deu no lar, como criar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos visto, meus amados irmãos, na atualidade, uma sociedade que tem sido manipulada, podemos dizer assim, ou que tem sido ceifada
pelo inimigo. Porque, na verdade, muitas mães que precisam trabalhar, isso é louvável, que ela possa trabalhar para ajudar na manutenção da sua casa, mas o que nós observamos é que muitas mães, mesmo dentro das igrejas, às vezes elas se acarretam com tantas coisas que não tem tempo para a sua casa, não tem tempo para o esposo, não tem tempo para os filhos, tem algumas que buscam um emprego, buscam um segundo e até um terceiro. E às vezes quando voltam dos seus trabalhos, ainda traz alguns afazeres para casa, e aí não tem tempo para o lar, não tem tempo para o esposo, não tem tempo para o filho. Isso tem sido um problema. Nós temos observado, nós temos constatado que muitos casamentos, muitas famílias têm ficado cada dia em situação difícil, porque muitos pais, mães principalmente, que trabalham fora, não estão não estão assumindo o seu devido lugar em casa como esposa e como mãe. Não quero dizer que você não deva trabalhar, pelo contrário, a esposa precisa trabalhar para ajudar ao seu esposo na manutenção do lar. Mas não esqueça, minha querida, que você é esposa, que você é mãe, aleluia, e que você precisa cumprir os deveres para os quais Deus o criou, que é para cuidar do seu lar, para cuidar do seu esposo e para cuidar também dos seus filhos, para levá-los à presença de Deus, porque eles são, na verdade, herança do Senhor. No versículo 6, Paulo fala aos jovens: sejam moderados. Moderado quer dizer prudente, que se comporta com moderação, com medimento, com prudência. Nada de pressa. Vocês têm muito ainda a aprender com os idosos ou com os mais velhos. Não se julguem capazes porque alcançaram um grau superior, porque têm intelectualidade. Juntem-se à experiência, ao conhecimento, e vocês poderão, na verdade, somar e fazer com que o lar de vocês, a sociedade em que vocês vivem, a igreja da qual vocês fazem parte, seja uma igreja abundante, uma igreja próspera, uma igreja abençoada e que abençoe a sociedade. Mas muitos, às vezes, porque alcançam um grau superior, porque já têm um conhecimento intelectual, quer desprezar os idosos. Tome cuidado, não entre por este caminho. Contar um exemplo de um pai que tinha um filho pequeno e o filho foi levado para a escola. E quando o filho chegou, o pai indagou do filho: "Seu filho, o que você acha do seu pai?" E ele disse: "É um homem muito sábio." O tempo passou e aquela criança foi estudando, alcançou o ensino médio. Depois da formatura do ensino médio, o pai pergunta ao filho: "Meu filho, o que você diz do seu pai?" Ele disse: "Um homem sábio." Já não era muito sábio, apenas sábio. O tempo passou, aquele jovem cursou um curso superior, foi graduado, e após a festa, voltando para casa, o velho pai o pergunta: "Meu filho, o que você acha do seu pai?" E ele olha para o pai e diz: "O senhor deveria ter estudado." O velho olhou para o filho, não lhe disse nada, o tempo passou. Passado o tempo, o filho entrou em uma enroscada e não sabia como agir. E o pai, sabendo do que estava acontecendo, chama, conversa com ele e ele então se abre com o pai e o pai lhe dá um conselho, ele atende. Dias depois ele volta e o pai, sabendo que ele tinha sido vitorioso: "Meu filho, o que você acha do seu pai?" Ele o abraçou e disse: "O senhor é um homem muito sábio." Jovem, que este exemplo sirva para você também. Você não despreze os idosos, pois eles podem muito lhe ajudar. Com a sua sabedoria, juntando a experiência deles, você pode alcançar os seus objetivos e em tudo o nome de Deus ser glorificado. Por último, meus amados irmãos, Paulo diz: "Em tudo", falando agora a Tito, "te dar por exemplo incorrupção." Incorrupção significa aquilo que não deteriora,
não sofre mudança. É como um diamante guardado, nunca perde o seu valor. Assim são as pessoas, o significado da palavra incorrupção. Gravidade, possibilidade de consequências nefastas ou fatais de algo. Seriedade, está intimamente ligado a tudo que diz respeito à verdade ou à capacidade de alguém dizer sempre aquilo que é confiável. Sinceridade, qualidade, estado ou condição do que é sincero. Franqueza, sem lisura de caráter. E fidelidade, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, lealdade. Como nos dias de hoje está faltando lealdade. Basta olharmos para os meios de comunicação e a gente está ouvindo sempre as pessoas falando de falta de lealdade. Mas que nós possamos, meus irmãos, sermos em tudo leais uns aos outros para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Linguagem sã. Linguagem sã é uma linguagem nova, melhorada, diferente de todas as outras. Nós, obreiros, líderes, precisamos, na verdade, ter uma linguagem sã. Não deva sair da nossa boca a palavra torpe. Não devamos estar falando coisas que não condiz com aquilo que nós expressamos viver, que é na palavra de Deus. Infelizmente, muitos líderes da atualidade muitas vezes não têm se preocupado com essa questão, mas esperamos em Deus que o Senhor abençoe a todos nós líderes. Quando eu falo líder, eu quero falar do auxiliar até o pastor. Todos precisam serem leais, serem sinceros, ter fidelidade e, acima de tudo, ter uma linguagem sã, para que o nome de Cristo não seja envergonhado. E ainda, a última palavra, irrepreensível, que não merece censura, que não merece ser repreendido. Infelizmente, vez por outra, nós estamos sendo necessários chamar líderes para corrigi-los, para repreendê-los, porque não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quantos têm se metido em coisas que, na verdade, envergonham o Evangelho? Líderes que compram e não pagam, dão cheque sem fundo, às vezes compra no cartão do irmão que o confiou a ele e no dia ele não dá as caras, não paga, coloca o outro em dificuldade. Mas que nós possamos, irmãos, viver de maneira irrepreensível, possamos ser puros no nosso viver. Em outras palavras, devemos ter um caráter firme ou devemos ter o caráter de Cristo em nós. Como disse Paulo, possamos imitar a Cristo. Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E ainda em Efésios, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Concluindo, meus irmãos, já estava terminando falando de líderes, nós líderes devemos em tudo ser o modelo para a congregação. Não espere outra coisa da igreja de você. A igreja olha para você e quer tê-lo como espelho, como exemplo. Por isso, viva uma vida realmente plena na presença de Deus, para que você não seja necessário ser repreendido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê da sua graça e que possamos continuar servindo e glorificando o nome de Deus. Até o próximo encontro, faça os cultos em casa, sexta-feira participe da vigília e certamente Deus nos dará vitória. Esses dias estão passando, breve nós estaremos voltando ao nosso templo e aí
vamos todos juntos louvar e glorificar o nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Irmãos, nós queremos dar um abraço, né, já que a gente não pode dar um abraço físico, mas lembrar os irmãos das congregações do nosso campo, os irmãos do Parque Jurema, da Beira Rio, São Raimundo, Tancredo Neves, Vila Verde, Parque Extrema e da sede, que nós estamos tendo esses cultos online, mas nós estamos acreditando que vocês estão assistindo conosco. Nós estamos muito felizes de estar com vocês. Aleluia. Também a irmã Alderina, lá de Castelo do Piauí, que está conectado conosco. A irmã Patrícia Ramos, gostaria de dar parabéns para o Pierre e Pietro, que estão fazendo aniversário hoje. Parabéns a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Ao irmão Arlindo, a irmã Leuda, a irmã Esté Macedo, o irmão Ademir, o pastor Manuel Pedro, o irmão Carlos Souza e a irmã Dulcelene, que estão ligados e mandaram uma mensagem, que estão assistindo a esse vídeo. E para finalizar o nosso culto hoje, nós vamos cantar um louvor que é muito conhecido na nossa igreja, no nosso campo. E assim, eu espero que vocês possam relembrar dos nossos momentos juntos através desse louvor e que nós venhamos a adorar a Deus neste momento, porque Cristo, Ele é o plano perfeito. Que você possa cantar conosco esse hino tão conhecido, tão bonito, que toca os nossos corações. Oh, aleluia! Oh, glória!
Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Gostaríamos de dar alguns avisos para depois concluirmos. Eu quero passar aos irmãos a agência e conta do banco, que temos a conta bancária, Caixa Econômica Federal, agência 3389, conta 1651, dígito 8, operação 003, Banco 104, Caixa Econômica Federal. E o CNPJ da nossa igreja, 24 734 930 0001/37. Os irmãos que queiram fazer as suas contribuições, depositar ou transferir. E também a irmã Sueli, domingo às 8h30 até às 10 horas, ela vai estar no Templo Central para receber aqueles que estão entregando o imã. Portanto, irmão, fique atento, domingo às 8h30 ela estará no Templo Central para receber as contribuições, terá alguém na porta orientando para que se mantenha dentro daquilo que está sendo orientado pelas nossas autoridades. Deus abençoe. Vamos agora orar encerrando em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para os supervisores das congregações, para os líderes de um modo geral e para toda a igreja. Que Deus abençoe a vocês. Orem e nós estaremos orando por vocês também para que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Portanto, muito obrigado pela participação de vocês. Domingo, o culto começará às 18 horas. O Reiniero Filho estará ali no Templo Central. E culto de domingo, irmão, é culto de missões. E nós estaremos, o departamento de missões é que vai estar realmente organizando, mas quem vai estar pregando deva ser o presidente Reiniero Filho ou o pastor Reiniero Dantas Cabuzinho. Deus abençoe e oremos em nome de Jesus. Nosso eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela realização e transmissão deste culto, Senhor. Ó Deus, que o teu povo que estiver conectado possam ter sido abençoado, ajudado, possam pôr em prática tudo quanto nesta noite que foi ensinado através da tua palavra. Para que tenhamos, ó Deus, uma igreja forte, uma igreja que na verdade dá testemunho do teu reino e que vive, ó Deus, para o louvor da tua glória. Neste momento, Pai, quero te pedir, Senhor, em favor daqueles teus filhos que estão acometidos de alguma enfermidade, e eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, orar e suplicar a tua misericórdia e te pedir, Pai, que tu vá até onde eles estão e com a tua mão saradora, tu possa tocá-los e curá-los para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a nossa nação, abençoa o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, dar a ele sabedoria, meu Deus e meu Pai, neste momento, para que saiba se conduzir, para conduzir este país de maneira que haja tranquilidade e paz, e que nós possamos vencer esta pandemia, e que possamos, ó Deus, em breve, voltar a nos reunir para louvar o teu nome coletivamente, em nome de Jesus. Ouve-nos e atende do céu, ó Deus, e nos dá um final de noite feliz, uma noite de sono reparador, para que possamos continuar te servindo e te adorando na beleza da tua santidade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus agora e sempre. Quantos podem dizer amém?